Olá, turminhas do segundo ano! Como vai vocês? Eu estou aqui com meu coração cheio de saudades, vontade de abraçar cada um de vocês. Nós vamos dar início à nossa videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar gramática, aprendendo sinais de pontuação. Vou apresentar para vocês aqui 6 sinais de pontuação que vamos trabalhar nessa videoaula de hoje. Temos aqui a interrogação, a vírgula e o ponto final. Aqui temos a exclamação, os 2 pontos e o travessão. Antes de iniciar as explicações e as atividades, eu vou contar para vocês uma historinha sobre os sinais de pontuação. É o seguinte, os sinais de pontuação resolveram fazer uma votação para descobrir quem era mais importante. Então eles se reuniram e começaram essa votação. E no início cada um se levantava e justificava, falando por que ele era tão importante. E quem primeiro se levantou foi o ponto de interrogação. Com seu corpo todo cheio de curvas, todo cheio de pose, ele disse: "Eu sou muito importante. Eu sirvo para vocês fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Não tem como você retirar suas dúvidas sem mim. Vocês precisam de mim. Como vocês vão fazer perguntas? Então eu tenho a minha importância. Eu sou muito importante." E foi para o seu lugar. Em seguida, se levantou o ponto de exclamação e disse: "Eu também sou importante. Tão importante que as pessoas me admiram. Elas até dizem: 'Que maravilha! Eu sirvo para que vocês possam expressar os seus sentimentos, sua alegria, o seu medo, a sua emoção. Então vocês precisam de mim. Eu também sou muito importante." E foi para o seu lugar. A vírgula se levantou, toda elegante com seu sapato cor-de-rosa, e disse: "Eu também sou muito importante. Tão importante que essa votação já está no momento de dar uma pequena pausa. Chega de blá blá blá." E por alguns instantes houve um pequeno silêncio. E a vírgula então foi para o seu lugar. Mas os 2 pontos estavam lá quietinhos. Eles então resolveram se levantar e falar: "Nós somos os 2 pontos e somos muito importantes. Afinal, somos nós que indicamos que algum de vocês vai falar. Então nós temos a nossa utilidade, nós também somos importantes. E também nós vamos fazer uma citação de alguém que é muito importante nessa votação e que está aqui. É o nosso amigo Travessão." E os 2 pontos foram para o seu lugar. Então, o Travessão se levantou, meio constrangido, colocou-se de pé e disse: "Eu também sou muito importante. Eu indico que alguém está falando. Agora, nesse momento, eu, o Travessão, estou falando. Então eu sirvo para marcar essas falas. Eu tenho a minha importância também." E foi lá para o seu lugar. E por último, o que faltava? O ponto final. Ele se levantou e disse: "Chega de votação. Todos nós somos importantes. Cada um de nós tem uma função diferente e temos a nossa importância. Então chega de votação." Então o ponto final foi para o seu lugar. E eles perceberam que todos os sinais são muito importantes para fazer sentido em uma leitura, na escrita de um texto, na interpretação. Todos eles têm a sua importância. Então, para usarmos a exclamação, por exemplo, em uma frase,
gosto dos alunos do segundo ano, eu estou expressando um sentimento. Então eu uso a exclamação. Para fazer uma pergunta, eu uso a interrogação. Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Todas as vezes que eu faço essa perguntinha no início das aulas, eu estou usando aqui, ó, o ponto de interrogação. E para usar a vírgula ela serve para uma pequena pausa, quando nós falamos as palavras e durante essa fala surge a pequena pausa, nós usamos a vírgula, como por exemplo, os alunos do segundo ano são estudiosos, caprichosos. Então, entre as palavrinhas eu uso a vírgula, estudiosos, vírgula, caprichosos, vírgula, atentos, vírgula, carinhosos e por aí vai. E para usarmos os dois pontos, ele indica que alguém vai falar. Por exemplo, a professora Zeliene disse. Aí eu uso os dois pontos, porque eu vou falar. Em seguida, eu vou usar outra versão, que vai aparecer a minha fala. A professora Zeliene disse. Travessão. Os alunos do segundo ano são muito dedicados. Essa foi nossa videoaula explicando sobre esse conteúdo, sinais de pontuação, aprendendo um pouco mais sobre gramática. Nos acompanhe agora na leitura e explicação da atividade. Vamos à explicação da atividade de língua portuguesa Sinais de Pontuação, referentes ao conteúdo que foi explicado nessa videoaula. Atividades, questão de número 1. Observe os sinais de pontuação em cada frase e ligue corretamente. Aqui foi colocada 3 frases e os nomes dos sinais de pontuação que foram usados para pontuar essas frases. Então, a primeira frase, que atividade legal. No final dessa frase tem um pontinho. Como que esse pontinho se chama? Depois a segunda frase, eu tenho 7 anos. No final dessa frase também tem um ponto. Qual é o nome desse sinal de pontuação? Terceira frase, quer passear comigo? Também tem aqui um sinal de pontuação. Do outro lado tem os nomes, interrogação, exclamação, ponto final. Você vai precisar apenas reconhecer esses sinais e ligar ao nome de forma correta. Questão de número 2. Leia o texto. Então, leia o texto junto comigo. O título do texto diz: salta aqui, salta acolá. O sapo balança o papo, salta dentro da lagoa. Cai de 4, coachando. Água boa, água boa. Gente, mas quanto salto! Quem é que pode medir o pulo mais alto? Agora, vocês vão seguir as instruções da letra A e B sobre o texto que nós lemos. Letra A. Pinte na cor vermelha os sinais de pontuação que aparecem no texto. Letra B. Escreva os nomes dos sinais de pontuação que você coloriu no texto. Aí você vai escrever aqui nas linhas reservadas o nome dos sinais de pontuação que foram escritos no texto. Questão de número 3. Escreva uma frase interrogativa e uma frase exclamativa. Então, você que vai criar aí uma frase interrogativa e uma frase exclamativa, capriche e crie uma frase bem bonita. Aprendemos sobre gramática, trabalhando os sinais de pontuação e agora é o momento de aprender um pouco mais sobre ortografia, a escrita correta das palavras. E hoje, nessa oportunidade, nós vamos aprender sobre o uso da consoante S. Palavras que iniciam com a letra S e palavras que são escritas com SS. Trabalhamos o conteúdo de ortografia com a consoante R, que também aparece o RR. E hoje nós vamos aprender sobre o S. Então, no início de palavras, a letra S vai trazer sempre esse som de sa, sé, si, só, su. E no meio de palavras, entre vogais, eu uso SS. Eu nunca uso SS para iniciar palavras. Lembre dessa regrinha.
Na nossa língua, na língua portuguesa, não existe palavras que iniciam com duas consoantes assim, ó, SS ou RR. Então, é aqui no meio de palavras entre vogais que vai aparecer. Então, aqui eu coloquei umas palavrinhas de modelo. Por exemplo, a palavra subir e sacola iniciam com a letra S e faz esse som, ó, de sa, sé, si, só, su. Agora, quando eu vou pronunciar as palavras escritas com esse S, vocês podem perceber que o som é igual aqui, ó. Só que aqui, um S. E aqui com dois. Por exemplo, as palavrinhas, ó. Posso e possível. As duas são escritas com SS, entre vogais. A palavra posso, entre as duas vogais, O e O. A palavra possível, entre a vogal O e I. E na separação silábica, o SS também não pode ficar junto. Toda palavra que for escrita com SS, a separação silábica vai ficar assim, dessa maneira, ó. A palavra pássaro. Observe que a palavra pássaro na separação ficou pássaro. Um S ficou de um lado e o outro S ficou do outro. Então acompanhe agora na explicação da atividade sobre esse conteúdo. Vamos à explicação da atividade referente ao conteúdo explicado sobre ortografia, S no início de palavras e SS no meio da palavra entre vogais. Então, usamos o S com esse som de sa, sé, si, so, su no início da palavra, no meio de palavras somente depois de uma consoante. Por exemplo, a palavra ensino. Aí sim podemos usar um S só e ela fará esse som. Usamos o SS no meio de palavras entre vogais. E lembre-se, nunca iniciamos palavras com SS. Então, vamos para a atividade, questão de número 1. Pesquise e escreva dentro dos quadrinhos 4 palavras com S no início de palavras e 7 palavras com SS. Depois, nas linhas ao lado, separe em sílabas as palavras que você escreveu. Então, você vai escrever as palavras aqui dentro do quadrinho, as palavras que você pesquisou, 4 palavras iniciadas com S e 7 palavras que são escritas com SS. Nas linhas ao lado, você vai separar essas palavras em sílabas. Capriche na sua atividade.